Boas, galera! Aqui Juquinha novamente, episódio 54 do Vamos no Pano Mesmo, o nosso podcast de periodicidade semanal. E aqui já tá uma bagunça, porque a gente já começou antes aqui, já tem convidado olhando pra minha cara pra me fazer rir, mas não vai me derrubar, que tem troco, tem troco. Eu sei. Derrubou. Mas hoje a gente tá muito chique aqui, episódio 54. A gente vai falar hoje sobre a construção de uma equipe de regata de sucesso, uma equipe vitoriosa. Essa construção aqui em que os nossos convidados estão imbuídos, olha que palavra bonita aqui. Mas antes de só apresentar quem tá aqui hoje, né? Antes dos nossos super convidados, hoje a gente tá tão chique, que Vivi voltou. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui hoje com vocês. O problema é que agora, né, para descer a serra, eu vou ter que me escutar. Isso vai ser difícil, mas vai ser bom. É verdade. E a gente tem plateia. Paguei R$10 aqui pro Ed assistir a gente aqui. Aplausos. Palmas pro Ed. O Ed, na verdade, ele veio ver outra coisa por aqui, mas veio trabalhar aqui, algo assim. Acho que foi algo assim, não vou entregá-lo. Mas os nossos convidados de hoje, então, é que a gente tem aqui Ricardo Zamboni, o Zamba, e Eduardo Mota, que é parte da tripulação do veleiro Triton, um super veleiro de regatas lá da Ilha Bela. Não é? Exato. E eu já vou colocar vocês aqui na conversa, Aqui, ó, a gente evita olhar pra câmera, é que a gente ficou zoando antes de começar e eu não passei as instruções. As instruções. A gente tá aqui em Santos, fizemos o briefing. Na terra da liberdade e da caridade. Aqui é podcast, então é bate-papo, tá? A câmera tá aí por acidente, então... Vivi também, não precisa olhar pra câmera. Não, tô gostando da cadeira que roda. Viu por que eu fico girando? Gente, entendi. O pessoal fica implicando que eu fico dançando. Mas da última eu parei. Aí eu só fiquei coçando o nariz. Mas eu melhorei de coçar o nariz. Mas é um bate-papo como se a gente estivesse no cais, batendo papo de boa, falar aqui com vocês. O Edu, ele não é mais aluno da Cusco Baldoso, mas ele foi e ele é o decano, porque ele continua com a gente aqui. Insiste e persiste. Velejar é difícil, até hoje eu não aprendi, mas estamos tentando aí. Mas o Edu é de 2014, quando eu fui lá para o Clube Internacional de Regatas. Ele foi o único aluno que saiu quando eu dava aula no Day Sailor. Pois é. A gente pegou uma lestada, a gente foi até a Ilha Porchá, voltou. Eu fazia escora, mas eu fiquei uns 3 dias sem andar. E olha que eu era 10 anos mais novo. Se fosse agora, era cadeira de rodas. Mas aí... é uma recordação muito boa. Aquela velejada foi a primeira, Juca. A primeira vez que eu entrei num veleiro na vida. Até como passageiro. Foi bacana. Muito bom. E aí ele velejou no Malagô. Ele conheceu o velho Mala. A gente fez travessia no Malagô. Até Ubatuba. Exato. Né? E eu já via nele ali o jeitão da regata, porque ele é... Vivi talvez de estressado, mas não é estressado. Agora eu vou botar tudo culpa em você, como você tá aqui, aí eu consigo jogar esses... É só falar, tá? Se for pra eu não vir mais, não tem problema. Não, mas o pessoal... Pra isso aqui tá completo, eu precisava de você e do Discoteca, que é o Galinho. Mas aí eu acho que o Gustavo não vai deixar trazer um galo pra cá, né? Gustavo não vai deixar. E o Zamba, na verdade, ele veio por amizade com a Vivi. Sim, 2017. Né? Que você tentou cortar a mão dela, tem uma estrada. Não, quem tentou fui eu. Foi a Vivi. Lá vem. Nós estávamos numa regata e a Vivi sempre teve, assim, uma dedicação muito grande e tal, e o Mané aqui enrolou um cabo, acho que era um cabo de escota na mão, enrolou, né? E a gente tinha o skipper, que é um amigo, o Jereba, acho que todo mundo conhece o Jereba. E o Jereba falou assim, eu vou perder a regata, caça esse cabo, né? E a Vivi tava com ânimo aquele dia que ela estava assim, e do jeito que foi, eu virei avestruz, né? Porque o braço foi para debaixo da perna, eu falei, Vivi, você vai quebrar minha perna. Mas ele não mandou soltar, ele mandou caçar, né? E aí ficamos nessa coisa e depois fomos evoluindo. Né? Você foi lá para Cusco, foi para Cusco ainda no também. Clube, lá você ficou velejava no clube a gente começou a velejar. No Grampá, no Fest 23. Grampá, no Manu também. Ganhou uma regata. Fez ganhou? Ganhamos uma regata, foi a primeira regata que o teu sogro ganhou. Você ganhou a regata com o meu sogro a bordo? Foi, mestre! Mestre!
Não era teu sogro ainda. Ah, talvez por isso. Ele veleja comigo, quer dizer, tem uns 2 anos, assim, que eu e o Voltão, se ele vai, eu tenho alguma outra coisa para fazer. Porque o prazer dele hoje é me irritar. Então ele vai para me irritar. Então ele gosta de escrever o nome no navio, ele passa tão perto do navio com o veleiro que ele escreve o nome. Mas vamos voltar aqui pro roteiro. Ó, isso aqui a gente está organizado. Hoje o roteiro tá de novo na mão. A Alice reclamou que não enxerga, não entende minha letra, eu também não entendo. Mas conta para mim, como é que a equipe de vocês se formou para fazer regata na Ilhabel? Há 3 anos atrás, Amorim tinha um sonho, que era ter um barco. Então, quero ter um barco e... Que até então você era tripulante Era tripulante, quase sempre. Eu na realidade eu já venho no esquema de vela há mais anos, eu tinha monotipo, então eu cheguei a correr regata de monotipo, mas sempre muito sem nenhuma pretensão, né? E aí apareceu a oportunidade através do Christian, um grande amigo, e eu comprei o Triton. Eu já tinha velejado no Triton. Então é um skipper? 21. É um barco pequeno, mas é um barco ágil. É bolina ou é quilha? É quilha. É fixa. Quilha fixa, então ele difere até de alguns modelos que fixa você tem. De projeto. De projeto, não é fixa de trava, porque isso já deu uma encrenca na vida da gente. E aí eu compro o veleiro. Compro o veleiro e falei, legal. E como é que eu vou fazer com tripulação? Como é que eu vou fazer com desempenho? Né? Como é que nós vamos correr regata? E nessa hora, um monte de coisas começaram a acontecer e um dos caminhos que a gente teve foi preciso ter gente com compromisso. Porque a grande sacada de você ter alguma coisa para brincar não é só brincar sozinho. Né? Não é eu ganho a regata, nós ganhamos a regata. E aí eu fui atrás de algumas pessoas. O Edu eu já conhecia, da Cusco Baldoso, não gostava do Edu, não gostava, porque teve uma largada que eu falei, você sabe regra, né? Você sabe regra, né? Ele olhava a minha cara com essa cara de deboche. Regra é gritar água. É só gritar água, pode fazer o que você quiser. Bom, enfim, era uma situação e ele com aquele ar despojado, com aquela cara de pau, deu um sorriso assim pra mim e eu fiquei doido, né? Eu falei, esse cara é muito folgado. Mas depois de um tempo ele foi velejar na ilha e através de um convite de uma pessoa que era da Cusco, e a gente já tinha apoio da Cusco nessa época para mandar tripulante. E aí estreitamos um relacionamento, amor à segunda vista, foi isso? Não, hoje já é união estável. Hoje é união estável, depois de 2 anos e meio. E aí a gente bolou um projeto. O que é esse projeto? Bom, nós queremos velejar? Sim. Nós temos o quê? O barco. O que falta? Aí o que falta é que demandou planejamento, demandou paciência e 1 milhão de coisas envolvidas. Então foi assim que começou. Eu e ele, com um sonho, com uma vontade incrível de fazer o barco velejar, né? E eu costumo falar uma coisa, que velejar é fácil. Velejar é muito fácil. É mais fácil que dirigir carro. Mais fácil que trabalhar. Mais fácil trabalhar, muito mais fácil. Agora, velejar bem é difícil. É muito difícil. Em alto nível. Então, em alto nível. Que é a pretensão com de vocês. Pessoas, com pessoas compromissadas. Dependendo do cenário que você tá, cada errinho é uma lágrima. E tem dia que o balde fica com quantas lágrimas? Pois é. Algumas, né? Dá pra encher. Mas assim, né? Eu acho que tem que falar, o Zamba, desde a época que eu conheci ele, que foi indo para uma regata, ele me chamando para uma regata, ele já tinha essa questão do comprometimento, de querer as pessoas comprometidas para a equipe. Você já assumia uma postura ali de capitão. Você exigia isso aí eu da vou aproveitar. gente. Eu acho que assim, ele exigia, eu aprendi muito na regata e acho que até um dos motivos que acabei entrando na equipe na época, porque o integrante que estava abandonou o barco no meio de uma regata importante. Foi. E daí eles me convidaram, eu falei, não, mas a primeira coisa que o Zamba falou, você vai poder vir nos finais de semana da regata para cá? Eu falei, eu vou. Que eu acho que talvez seja a questão mais difícil, né? É o tripulante
comprometido. Porque na sexta-feira todo mundo tá dentro, mas no sábado de manhã da regata morre um monte de vó, não é? E pode até ser que o meu pensamento esteja errado, mas assim, quanto menor o barco, mais faz diferença a tripulação. Sim. O Triton é um barco extremamente arisco, extremamente ágil, com uma performance maravilhosa. Agora, assim, uma pessoa que desempenha mal no barco, acabou a regata. Por isso que até no início a gente tinha ideia de ter uma tripulação mais ou menos fixa e a gente ia alocar alunos tripulantes que podiam ser flutuantes, mas acaba que não funciona, porque um desestabiliza, não é? Ou alguém que não tenha... não é que não saiba, mas é que não esteja só... Você precisa estar habituado com o barco, né? Conhecer onde está cada coisa. A gente já chegou num consenso que, assim, o Triton tem que ter 3 tripulantes afinados. O quarto pode até variar, pode até revezar. Não faz tanta diferença. Mas se você não tiver 3 extremamente afinados, você não desempenha nada. Aqui. Então é um Skipper 21, Skipper é do Nestor Volker? 21. Nestor Volker, arisco, nervosinho, escorregadio, anda pra dedéu, mas tem que ter a mão, né? E apertadinho, coração de mãe. E como é que vocês estão distribuindo a faina hoje? Porque eu lembro que no começo o Zamba tinha alguma resistência de assumir, não sei se o comando ou o leme, propriamente dito. E aí você optava no começo por contratar pessoas para fazer isso. E não funcionou. Na realidade é assim. Durante uns 6 meses dentro desse processo que a gente estava pensando em colocar pessoas, trazer a tripulação, na verdade, o que eu tinha em mente? Falei assim, bom, quem você é, Zamba? Bom, eu sou um cara com vontade, mas não quer dizer que vontade eu vou conseguir muita coisa. Então, eu resolvi ter pessoas como skipper no barco para ver se tudo aquilo que de fundamento que eu tinha herdado e as pessoas que estavam comigo tinham herdado fazia sentido e o que a gente podia tirar de melhor do barco. De um lado, me trouxe uma certa paz de espírito, porque eu comecei a ver as características do barco em regata, em performance. E de outro lado, também começa a criar uma dependência, que é uma dependência ruim, né? Porque a ideia é o seguinte, ao invés de ser um catalisador, muitas vezes você cria uma dependência que o cara não sai nunca do barco. Né? Ele não vai transmitir conhecimento. Eu acho que isso é um diferencial. Isso foram vários, né? Você começou com Jereba, passou por Zóio e vieram vários. Não, teve várias pessoas que velejaram comigo. Como skipper, né? Várias pessoas. E o que eu tive de retorno? Bom, eu tive retorno que eu consegui assimilar muita coisa, né? Porque não adianta você tentar, isso na minha visão, a meu ver, não adianta você tentar montar uma equipe ou sair para uma regata, numa visão competitiva, se você não tiver fundamentado. Ou seja, porque você se prepara. Você tem que se preparar. E a preparação não é um dia antes. A preparação, ela ocorre quando acaba a outra regata. Parece história de carnavalesco, né? Mas é por aí mesmo, né? Quer dizer, eu a semana passada, tinha mal acabado a outra regata, a gente já estava pensando o que ia ser, como ia ser a próxima etapa, né? Que é um dos pecados que eu vejo no pessoal que compete, é que eles usam a regata como treino. Eles treinam na regata. Às vezes se conhecem no dia, saem no dia e não sai a performance. O que eu gosto de vocês muito, tem uma coisa que eu não gosto, que é a seguinte... Eu tenho fama de ter muitos barcos. Aí muitas vezes o pessoal tá na Ilha Bela, vê o adesivo da Cusco no Triton, manda foto. Você tem barco aqui? Não, é meu, é do Zamboni. Mas brincadeira, é a piada. É a piada porque vai que chega o boleto, né? Pra mim ou pra você? Né, pra mim, sai pra lá. Olha que agora eu tô... não. Mas o que eu gosto muito é que vocês têm muito fundamento. Vocês se preparam muito, todos vocês, né? Vocês estudam. Mas só para não perder aqui a pergunta do meu super roteiro. Perfeito. Vocês distribuem como? Você faz leme, o Edu faz proa? O Renato, o Eudoxo. Isso. Fala num primeiro momento, a gente sempre tinha a bordo a grande dificuldade dessa divisão é você dividir um skipper do comandante do barco.
O skipper seria o tomador de decisão, mas não obrigatoriamente ele tá no leme. Então, começou a ficar extremamente conflitante essa história, entendeu? Aí foi o dia que a gente sentou, conversou e falou, cara, a gente quer isso pra equipe? Vambora, vamos com o que a gente tem na mão, vamos com o que a gente conhece, com o que a gente... Vamos aprender e vamos desenvolver isso junto. Aí foi quando tomou uma decisão que não tinha ninguém tão mais experiente do que o próprio comandante do barco a bordo. E aí foi onde o Zamboni se tornou comandante, skipper, leme e tocou o que a gente está conseguindo até hoje, entendeu? Então, a divisão do barco, hoje a tripulação tenho eu, Zamboni e o Renato Domingues. E tem sempre um quarto que varia porque não consegue coincidir a agenda. Então tem o Eudóxio, que mora fora do Brasil e vem basicamente para a Semana de Vela. E vem só para a Semana de Vela e depois volta para os Estados Unidos. E algumas outras pessoas que variam nessa quarta função. Então basicamente Zamboni no leme, eu na proa. Renato faz ali toda a parte de trimagem e secretaria. E no popa, até 2 regatas atrás, o Renato assumia o leme e o Zamboni ia para trimar o balão. Só que pode ser que isso na próxima regata já mude um pouquinho. Porque ele tocou os últimos 3 popa e tomou gosto pelo negócio, entendeu? Enfim, cada um tem... Mas a gente tem as funções, nós 3, muito bem divididas no barco, e quem entra, o quarto tripulante, entra como secretaria, que faz muita falta também, porque é impossível tocar um popa no Triton sem 4 pessoas. Não, é muito difícil, muito difícil. E conta só pra mim aqui. O Edu, só pra mim. Tem muito grito? Acho que mais da minha parte. Mas ele é o grito. Ele é que grita, não consigo imaginar. Ele exagera. Tá meio... O Edu, de vez em quando, ele aflora ao lado Argentina, não sei, Paraguai, sei lá. Mas, só voltando um ponto aí que eu acho essencial, que acredito que poucas pessoas abordam. Você tem uma necessidade no barco que o pessoal seja proativo, perfeito. Só que quando você tem 3 caras com experiência, a proatividade, ao invés de ser boa, ela pode ser ruim, ela exacerba. Então, é engraçado porque... Aí eu grito sozinho, entendeu? Aí ele grita sozinho. Extravasa, terapia. Você entendeu como funciona? Você tem muita energia. Então, cabo na água. Bom, o barco, tô ali no leme e tal, cabo na água. Se forem 2 para mexer num cabo na água, o barco faz... né? Porque a posição a bordo num barco pequeno... Em todo barco ela é importante. Mas num barco menor, não tem jeito. Menor até se a manicaca tá na mão esquerda ou na mão direita, faz diferença. Vocês conseguem sair para treinar fora os dias de regata? Conseguem conciliar a agenda para isso? A gente já fez algumas experiências aqui em Santos. A gente tem muito treinamento teórico junto. Tá, mas... A gente, em teoria, se prepara muito junto. Mas na prática... Na prática, são poucas as vezes. Em regata festiva, a gente usa muito para treinar. Mas, assim, dizer que reúne a equipe para treinar fora de um evento tem sido muito difícil. Seria fundamental, mas não tem sido possível. Na realidade, quando eu tenho a possibilidade de usar o barco na ilha, e aí eu tenho mais flexibilidade, porque eu tenho casa lá, tudo, eu sempre convido alguém. Por exemplo, a Deia sempre vai comigo. E ela fala que é sempre o golpe. Ela fala, não, nós vamos dar uma voltinha light, nós vamos não sei o quê. Então rola uma faina. E ela ainda cai. Ela cai. Ela ainda cai. E aí a gente acaba... Aquela coisa, né? Qual que é a diferença entre velejar bem e velejar mal? Qual que é a diferença? Se é vontade, então faça, né? E aquelas voltinhas que seriam para dar voltinha só, acaba sendo um treino. E assim que acaba isso, eu passo o feedback para eles. Falo, mexemos em tal coisa, o barco me aparenta, tá bacana, tal. Então, isso ajuda muito. Isso ajuda muito, porque já vem com um retorno para a próxima etapa, né? Para a próxima regata. O Edu, ele é cria da casa, da Cusco, e a gente fazia até 2020, salvo engano, a gente fazia a Copa Cusco Baldoso, que era uma iniciação. Ele participou da primeira? Participou, comigo. Sim. Aquela fatídica regata, né? Sim, Tu lembra? Sim. Que a gente tinha que ganhar. No Michuruca. Isso. Mas assim, ali eu digo que é uma iniciação porque era todo mundo aluno brincando.
Sempre procurava ter alguém experiente a bordo, mas claro que não se compara. E dali, a gente também participou de algumas regatas em Santos, e aí você foi para Ilhabela, Edu. Aí eu queria que você contasse pra gente, é muito diferente regata, não tô nem falando de Copa Cusco, regata em Santos, regata em Ilhabela, é a mesma coisa? O ambiente da Ilhabela é muito favorável. Santos, você tem regatas que são ótimas. A gente teve vento, agora. Santos tem vento. Assim, tem vento até 2 horas da tarde, né? Até o início da regata. Depois vai disso, fazer em Ubatuba. É muito diferente a pegada da regata. Ilhabela, o pessoal é muito mais competitivo. As regatas são muito mais técnicas. Desde a largada até a montagem de boia, você tem toda a regata na Ilhabela, você tem a participação dos HPE e do C30 que trazem um tempero para a raia muito interessante. Você tem os orc em grande número correndo na ilha. E largada única. Agora, a grande desvantagem da ilha é que nós somos o menorzinho, cara. Não tem ninguém do nosso tamanho lá. Entendeu? Tem 24 pés e o resto é tudo acima de 30. Não tinha outro skipper lá? Não, tem, mas não sextante. Mas não tá correndo esse ano. O Thomas, inclusive, correu com a gente a última etapa inteira da Mitsubishi, entendeu? Ele parou o barco dele e veio correr com a gente. Aqui em Santos, você tem, na mesma raia, 5, 6 barquinhos pequenos. Então, você tem muito mais referência. Lá, a gente tem que andar junto com os 30, 32, 36, 40. Então, é muito mais desafiador, entendeu? E as regras de medição não resolvem isso? Não, de jeito nenhum. Não. Até 15 nós de vento resolve. Passou dos 15 nós de vento, esquece. E aí eu imagino medição. que pelo tamanho, no ventão vocês sofrem um pouco mais. E tem sido quase toda a regata vento esse ano acima tá de estranho, 20 nós, entendeu? A gente sofre muito, muito, muito. Pra você ter uma ideia, né, na evolução, quando eu digo a evolução, nós, né? Quando há 1 ano e meio atrás, quando a gente vinha aqui, tinha 21 nós, um olhava pro cara do outro e falava assim, e agora? Na semana de vela, a gente teve uma média de 22, 23 nós de cara. E era como se estivesse com 15, mas com a tripulação segura, sim, né? Com o barco preparado. Eu sou extremamente chato para um monte de coisa, então eu vejo um cabo com problema, troco o cabo. Vocês não têm muitas quebras, né? Já tivemos. No ano passado... esse ano, pelo menos, nós tivemos. Mas nenhuma quebra por falta de preventiva. Quebras, leme quebrado. Como é que... O leme inteiro e o leme Falha estrutural de projeto. Entendeu? Uma cruzeta que quebrou. Então, o Triton hoje, ele não tem nenhum equipamento que esteja com meia vida. Não tem, não é fim de vida. Com meia vida já não tem mais, já não faz parte mais do barco. Entendeu? Então, tecnicamente, o barco está muito bem montado. E aí a pergunta, que eu sou apoiador, infelizmente eu não sou patrocinador, mas esse negócio custa. E custa bastante, não é pouco. Velejar em regata, em comparação ao cruzeiro, te dá muitas vantagens. Porque você aprende a tirar do barco, você pode velejar todo dia. Enquanto você não tiver outro cara parecido com você do seu lado e ele estiver andando mais que você não tem a pulguinha ali do por que ele anda mais que eu, o que ele tá caçando que eu não. Só que os custos são multiplicados lá para a estratosfera, porque isso que você acabou de dizer, não tem equipamento meia-vida, então vocês estão trocando tudo. Como é que é a gestão financeira disso? Vocês têm patrocínio? Na verdade, a gente conseguiu esse ano... É um patrocinador, mas não banca nada disso. É um patrocinador que entrou como apoiador, a Daikin. É um fabricante de ar-condicionado. O maior fabricante de ar-condicionado do mundo e disputando ferozmente o mercado brasileiro. E a gente apresentou um projeto do Triton para a Semana de Vela, só que ficou muito em cima. Então, eles entraram com uma verba que, basicamente, e foi excelente, mas a gente fez a vela, balão, fez o balão novo, completo, que, inclusive... É a mesma medida do outro? Mesma medida do outro. E só que com tecido melhor, mais leve, de maior performance. Eles entraram com a adesivagem do casco e entraram com alguns uniformes pra gente, entendeu? Isso já ajudou muito.
Só que as outras despesas são todas conosco. E a tripulação divide isso. O Zamboni tem muito claro isso. Tem despesas que são do barco e ele assume. Agora, qualquer coisa relacionada a uma quebra de regata, um equipamento que ser trocado, a gente rateia tudo. Inclusive o jogo de vela, que hoje o Triton corre, foi um rateio entre a tripulação, entendeu? Tá. E ainda tem a questão do deslocamento, né? Tudo. O barco é pequeno, não dá pra dormir a bordo da tripulação. O Zamboni libera a casa lá pra... Libera. Tem sido o albergue Zamba. Faz o albergue do Zamba lá? Não, a satisfação, porque Você sabe. não são tripulantes, né? São amigos, né? E isso é essencial, porque não adianta você botar gente que vai entrar no barco com cara feia, eu tô pagando, eu tenho direito, com subserviência, esse tipo de coisa, não adianta, né? Uhum. E a amizade, ela é extremamente importante para receber os feedbacks. Também isso é sensacional. E de vez em quando enche o saco, né? Porque o Edu é um cara chato. Nem a mulher do cara aguenta o cara. Ela manda pra Ilhabela. Não, manda pra Ilhabela. Despacha o cara de Bertioga pra correr regata. Ele recebe minha esposa, meu filho, tudo na casa dele. Porque você tem uma coisa que o Triton é família. Não existe uma regata que Zamboni não abra a regata ligando pro pai, dando todo o feedback do dia, do vento pro pai, e que não termine a regata ligando pro pai. Não tem uma coisa mais importante no Triton do que família. Entendeu? E Adriana, Karina, Felipe, a própria esposa do Renato, filho do Renato, participam disso 100% junto com a gente. É por isso que faz dar certo também, entendeu? Você pega a largada da Semana da Vela, o pier é... Triton gritando. Triton. Por falar nisso. Não. É que eu recebi aqui. Não. Informação. Quem vazou esse negócio? Você, né, Loki? Zamba, bebe uma água. Não, me deu até. Ficou emocionado. Não, é que por essa questão de família, parece que teve um pedido de casamento na semana de vela. Mas antes de responder isso, espera um pouquinho. Vocês já fizeram quantas semanas de vela? 2 e Mitsubishi? 4? Não, 2 também. Mitsubishi são 2 anos e meio. 2 anos e meio. E o pedido de casamento foi na semana de vela ou no Mitsubishi? Foi na regata do Camarão. Mas não foi copiado. Não foi copiado. O destino não recebeu conta como é que foi. Como é que foi essa história? O Zamba não vai ligar. Ninguém assiste esse programa. Não, eu sei. Ninguém. Não, é assim, as sacanagens que o Edu faz. Olha, ele vai contar. Mexe. Não, tem que contar. Não, né? Conta, Edu, conta. Você quer contar, Edu? Claro, não. Fique à vontade. Tua versão, não, tua Fique versão. à vontade. Não, assim, na semana a versão de vela, do amigo tende a ser melhor, mas tudo eu bem. vou até um ponto, depois você conta a tua versão. Na semana de vela, existe um dia... então depois eu vou contar a história da pressão. Da pressão eu vou contar, das criancinhas. Você vai contar a tua versão. Da pressão é legal. E tem o desfile dos barcos na abertura da semana de vela. E nós fomos para os desfiles. E tinha o pessoal em terra que estava assistindo. Todo mundo uniformizado, Adriana, Karina, Felipe, amigos, gritando. Porque o barco é pequenininho, mas a torcida é barulhenta. A torcida é barulhenta, né? E tô eu e o Dox, tem até uma foto no Instagram, tô eu e o Dox na proa, e o Renato tava no leme, e o Edu tava atrás, né? Como sempre, arquitetando alguma coisa para encher o saco. E a gente começa a escutar, vai Triton, e todo mundo que tava no pier começaram, vai Triton, e todo mundo batendo pau. Eu falei, pô, que legal, né? Aí eu escuto uma voz do além nas minhas costas falando assim, Adriana, casa comigo! Eu falei, pô, você tá de sacanagem. E a galera né, na meu? E a galera aí que começaram a aplaudir mais. Vai casar. Começaram a aplaudir mais, né? E o príncipe da maldade aqui, olha a cara dele, olha a cara, não fica vermelho não, né? Mas ela não copiou ela a mensagem. Aceitou? Ela não copiou a mensagem, ela não é doida, né? Ela falou, não vou. Bom, enfim. Eu mas não vou também fazer delicadeza de dizer que você pode pedir, de repente, assim. Se fosse ao vivo, eu até falaria. Não, tudo bem. Bom, vai ser esse pedido vai ser mesmo? especial, vai ser a bordo do... Vamos que chama o veleiro lá? Nós viemos para falar do que hoje aqui? Centenário? O Atrevida. O Atrevida. Isso aí vai ser a bordo do Atrevida, esse pedido. Tá bom.
Muito Quem bem. sabe, Mas né? qual é a história da pressão? Hã? E a da Da pressão. pressão? Da pressão é ele. Conta aí da regata do amanhã. Também da semana Das de vela. crianças, Das meu criancinhas. Saiu eu, Zamboni e 2 criancinhas a bordo. Meu filho e um inscrito que a gente nunca viu na vida. E que ele Que não é quer ver a vocês vela do mais tão amanhã cedo. é assim, Vela do nada, amanhã, meu. O moleque pirou, moleque- saiu agradecendo. Isso porque ele foi pra fila querendo embarcar no Souza Ramos, no... É o Fênix, Fênix. né? Todo mundo, né? Fênix. Todo mundo vai pra fila querendo embarcar no Fênix. Aí sobrou pra ele o Triton. O moleque entrou meio decepcionado. Né? Aí Botamos o começamos a uniforme do montar, moleque, botamos o botamos o uniforme, uniforme do começamos a moleque. montar as coisas. Chega na largada, 27 nós de vento com 2 crianças a bordo. Que delícia. Que delícia. Animado. Delícia. Pra largar de popa ainda. Subiu o balão. Vocês Subiu o estavam balão. O Zamboni os no dois Leme, e as das ele tem crianças? com as crianças. Não, As vocês crianças, dois, o as Renato crianças. não tava. Não. Não, fui eu, ele, o Felipe e o menino. Meu Deus. Cauê. Que queria ir no Fênix e foi É, no Tritão. não. Ele foi no coitado Tritão. da O moleque criança. falou que foi o melhor momento da vida Vida dele. dele. Mas, rapaz, aí o Zamboni no Leme, quando começa a apertar o vento, ele começa... Edu, pressão, Edu, pressão, Edu! Aí Felipe, papai, será que tá perigoso mesmo? Não, tá tranquilo. Felipe, calma, tá tudo tranquilo. Olha, é assim mesmo. Eu olhava pra cara dele, eu, como assim mesmo? Assim mesmo? Sensibilidade Bom, de aí Zamboni. largamos de popa ainda, né? Largamos de popa e o barco planando, só desse Desceu Genoa só de mestra, veleira 6 nós e Zamboni, é pressão! Aí conta do bordo, o que você fez que você jogou os meninos pra dentro? Não, Pra dentro da água? Não, pra dentro da Não. cabine. Na Dentro hora de da ir a cabine. bordo, tinha que Na descer hora as crianças, descer falar, as vai pra crianças, cabine, vai a gente pra dava cabine. o bordo e depois sobe, que o veleiro adernava de encostar a cruzeta na água, filho. Os moleques tudo de salva-vida amarrado. O salva-vida laranja. E ele falando, tá tudo tranquilo. É assim mesmo. O papai tá aqui, tá tudo tranquilo. Eu falei, Edu, como E tá ele? tranquilo? Ele não perguntou, mas pai, é pra isso que você sai então de Pois casa? é, pra pois passar é. por isso? Pois é. E aí ficou a história da pressão, né? Que até hoje teu A filho pressão. vive. Felipe Mas ele atende se o amarra, telefone, né? fala, ô Zamboni, como é que tá a pressão? Mas Felipe gosta, né? Gosta. Ele ainda é um pouco inseguro nas adernadas muito grandes, porque os barquinhos pequenos adernam demais, Juca. O Triton aderna demais. Aderna ou atravessada que é o problema? A atravessada é Memorável, né? punk, né? Mas a Aderna adernada bem, né? pra molecada já assusta. Pra você ter uma ideia, tem 2 meninos que estão correndo com a gente na ilha, eventualmente, quando não tem tripulação, 2 meninos de 15 e 16 anos, que correm em veleiros grandes. O Matias corria no Jazz, que é um veleiro grande, Orc. e o João corre no Orc no My My Boy, Boy. também Orc. Tá. E vieram com a gente. Os 2 moleques falam assim, cara, nesse veleiro a gente sente a velocidade. No Orc a gente não sente, no grande a gente não tem referência. Agora, nesse veleiro, isso aqui é E 4 pura nós já emoção. parece que tá rápido. 6 você tá É. lá no iBoy 6. E qualquer andando. atravessada, você tá com o peito dentro da água, meu. Se você tá no bordo, ele atravessou, quando você tá lá... Alguém já caiu? Não, graças Não, a Deus. não. Mas já teve largada de semana de vela. Já deu aquela escovada no cabelo, um gurupê, alguma coisa passar por perto? Primeira largada de Mitsubishi que eu fui convidado a velejar o Triton. Ah, já foi traumatizado. Conhecia o Zamboni muito por alto da Cusco. E ele não gostava de você, que Não fique gostava. E ele claro. não gostava de mim. Aí vem a lenda, né? Cuidado que o Triton escorrega. E eu com o tênisinho da Oakley achando que tava arrasando, né? Quando eu mudei, na largada, largou. Quando eu desci pra fazer a escora, eu escorreguei e desci, mas desci de parar o peito embaixo do guarda-mancebo, assim, com os 2 pés dentro d'água. Falei, cara, eu vou ficar dentro d'água no meio da largada? Como é que pode acontecer um negócio desse? Não sei como eu consegui subir de volta. Terrível. E Zamboni quase perdeu a nuca inteira numa largada também, com uma âncora na proa de um barco que... Mas não foi um erro nosso. Nós estávamos na frente, era uma largada de... Que é a história da Quem largada bate atrás única. paga, né? Mas paga o quê? Vai pagar Tinha pagar meu clássico. comandante? Só o penteado já é caro. Naquele ano tinha
16 barcos na largada. Era uma largada com vento forte, tensa. E nós estávamos bem posicionados. E eu estava chegando próximo da linha e o Edu me guiando. E o Edu começa a gritar para mim assim, Zamboni, sai daí. Eu falei, sai. Ele não conseguiu. Não é o veleiro, Zamboni, sai você. Ele abaixou, a proa achou passou. que era o veleiro. A proa passou. E aí o cara colidiu com a gente. Ele bateu na nossa bochecha. Chegou a bater. Bateu na bochecha, a gente deu um 360 no meio da largada. E nós ficamos virados para toda a flotilha. Então tinha Tá na contramão. 17 barcos. Então, nessa hora que você fala, bom, como é que você vai reagir, né? Porque é uma situação que eu sinceramente, se falar assim, é técnica? Não. Foi meio que é instinto de salvação. Instinto de salvação. E para você botar o barco para andar depois, para você recuperar, todo mundo, porque né? fica um clima esquisito. Esse dia realmente foi... Porque é um deslocamento monstro do barco que estava atrás e... A inércia, mas na realidade foi irresponsabilidade mesmo, né? A gente já teve outros casos que... Não precisa comentar quem foi, mas é curiosidade. E aí depois veio no Fair Play falar contigo, pedir desculpas? Nada. Especificamente esse caso, não. Esse barco, não. Vocês sentem, assim, que os barcos maiores não respeitam tanto vocês na largada? Não todos. Não todos. Hoje o Triton é extremamente respeitado nas largadas. Mas antes, assim, quando vocês começaram com a equipe... Aí tirava a gente de bobinho. Né? A gente com o Mystic lá, a gente passava por uns apuros. Eram 23 pés e... Exatamente. Agora, uma coisa que tem que ter em mente. Regata não é simplesmente velejar bem ou mal. Você tem tanta disciplina. Uma delas é regra. Você quer correr uma semana de vela, você quer correr uma Copa Mitsubishi, Ubatuba, sem saber regra, você vai ter um problema. Mas tem muito disso. Tem. O pessoal, inclusive, de bico de proa, que tá lá com o barco. Eu acho que é uma forma de começar no mundo de regata, é extremamente louvável e tal, mas tem que ter um mínimo de consciência. O Edu estava falando dos HPE, do C30 de York. Nós não estamos velejando só contra quem está na RGS. A gente está velejando contra, que eu digo, com trânsito, com todas as classes. Então, um barco que está andando a 20 nós numa empopada, se ele souber que ele tem direito de passagem, ele não vai mudar o rumo, porque ele tem direito, né? E se você atrapalhar, você está atrapalhando a regata dele. Então, e não traz benefício nenhum para você. Nenhum, muito pelo contrário, né? Então, você tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. Mas muito, muito, muito. E isso a gente faz um cheque. Eu costumo falar o seguinte: nós estamos na regata, muitas vezes fica no comentário, descontraído e tal, mas as coisas estão acontecendo ao redor. É tráfego que a gente vai ter, né? Hoje eu estou seguro de falar o seguinte: eu tenho o Edu e tenho o Renato, que entre uma conversa e outra, eles estão com o mesmo foco de olhar o que está acontecendo. Porque isso é muito difícil na regata, já é na Barla-Sota curtinha, porque na largada fica todo mundo naturalmente ligado. Volta e meia até dá umas perdidas, mas no geral a tripula fica toda ligada. Mas depois da primeira boia, parece que acabou, né? Porque aí fica olhando para lá, fica olhando para cá. Nas regatas da ilha, é muito dinâmico isso, Juca, muito. Você tem, normalmente a Juria solta HPE primeiro, C30, Orc, aí depois ele solta RGS e bico de proa. Isso na Copa Mitsubishi. Na Semana da Vela é quase sempre largada única, mas na Copa Mitsubishi ele quase sempre solta 4 regatas. Então você tem, dentro de uma regata, você tem quatro raias acontecendo ao mesmo tempo. E com todas as boias muito próximas. Então o trânsito, os cruzes de veleiro é o tempo inteiro. Você está cruzando com Orc, cruzando com HPE, cruzando com C30, e são veleiros que têm um ritmo completamente diferente do seu. E o que o Zamboni falou de prioridade, de preferência, é interessante, porque assim, você sempre tem os dick vigarista, né? Você tem aqueles que são nitidamente sabidos que você não pode disputar uma largada junto com o cara, que ele vai fazer de tudo pra te abalroar, ou pra fechar a porta pra você. E tem ali 2, 3 que são sabidos que é complicado você estar junto com eles. Tem os que são... como é que fala? Os inovadores e os inconsequentes. Tem uns que são extremamente inconsequentes. Assim, eu sou grande, saia da minha frente.
Mas é muito interessante que, assim, em vários cruze com orc, com o Triton, ele tem um conceito do fair play associado ali, da ética, é muito forte. O Zamboni trouxe isso e todo mundo sabe o quanto ele é sério e responsável no que ele está fazendo. E não é incomum você estar vindo num cruze com um orc ou até com um C30 e ele dá aquela ribadinha para facilitar a nossa passagem. Porque ele sabe que ali tem pessoas que estão levando a sério o negócio, entendeu? Então o Triton criou um espaço bastante interessante de respeito dentro das regatas da Ilhabela. Bem interessante. Nas de Ubatuba também, né? As últimas que a gente foi para Ubatuba, a gente teve resultados também muito, muito legais. E já aconteceu assim, por exemplo, de vocês estarem na preferência. Isso, a gente passou por isso já. E vir um barco maior, que vai estar na inércia, e você tem que mudar seu rumo, porque ele não vai parar. Não tem como. Quando for renovar a habilitação dele, Zamboni, quando for renovar a habilitação dele, ele vai ter um problema seríssimo na Capitania dos Portos, na Marinha. Se for um determinado não, porque assim, patente que tiver lá, vai caçar a habilitação do Zamboni. A gente tem uma passagem no... Eu usava no Mystic, que a gente tava com o Mystic 23 pés e o Atrevida vindo com tudo. E o Jereba, na época, era o skipper, ele tava no leme. E eu vindo, bicho vindo, o Jereba, o Atrevida, Jereba, o Atrevida. Ele tá sem permissão. Ele tá sem permissão. Eu falei, problema dele. E passado um tempo, conversando na época, acho que era o Átila que tava, ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês virem o Atrevida, sai da frente. Mas porque na última semana de vela, que foi falou, inclusive... não tem como segurar. A última semana de vela, que foi inclusive em homenagem ao Atrevida... Vocês bateram nele? Não, na instrução de regata, na largada, foi dito a todos. Não existe regra de prioridade para o Atrevida. Se o Atrevida vem, vocês saem. Ele tem prioridade em qualquer manobra. Em qualquer manobra. Ah, que bom que colocaram isso. Colocou isso, o Cuca anunciou e preferência em razão da capacidade de manobra restrita. Você tinha me perguntado a respeito de veleiro maior fora da prioridade. Fora da prioridade. Pensa. Tem que mudar de assunto. A gente tá indo pro final aqui, mas pensa. Quantos pés tinha aquele veleiro? 46. Um 46 fala da Marinha. Do microfone. Um 46 da Marinha do Brasil. Vindo pra cima, vela direita. Acertaram, arrumaram a amizade com o pessoal da escola naval. Abriu o caminho pro veleiro. Não. Pô, eles têm canhão, hein? Pois é. Só que o cara ficou meio bravo. Fazendo amizades. Ele ficou meio bravo, porque até eu tive que gritar. Gritou 3 vezes e com propriedade. E com propriedade. Propriedade é algo assim, falando da mãe? Não. Não. Pedi a água, e na última eu perguntei pra ele se ele tinha estudado regra. E aí foi a hora que o cara cambou e desesperado, né? Depois o Edu falou assim, esse cara é da Marinha. Eu falei, tá bom. Aqui na regata tá todo mundo aqui na mesmo, né? Mas não foi uma coisa... Não, fizemos no fair play, mas Depois tomou um Guaraná junto e deu tudo certo. Tinha um risco de muito grande, de segurança ali. O cara realmente ele não percebeu ou não... Enfim, quis perceber. Foi perigoso. Mas... Indo pro final aqui, me ajuda aqui. Vocês têm... Me ajuda não, né? Vocês estão me ajudando muito conversando aqui. Vieram de São Paulo, o Zamba veio de São Paulo, Edu veio de Bertioga. Obrigado pela um prazer. Pela estrada. Pegou o comboio. Até, como é que foi, Edu? Ele parou no meio do pedágio e aconteceu alguma coisa aqui. Edu, teve alguma coisa séria aqui, parou a estrada inteira, foi Zamboni. Chama-se comboio. Quem mora aqui na terra da liberdade e da caridade sabe. É uma novidade, tá? Do sistema... Imigrante. É que ele só vai pra Ilhabela e vai de helicóptero, gente. Tem comboio na Tamoios? A preocupação dele é se tem... A preocupação dele é se vai ter teto ou não. Aliás, pra ter barco na Ilhabela, pra ter barco em Ubatuba e Paraty, o que mais faz falta é o helicóptero. Exatamente, pra chegar... Faz muita falta. Vamos chegar ainda lá. Faz muita falta. Mas, Edu, eu acho que foi você, me conta, vocês contrataram uma mentoria, é isso, pra ajudar? Foi o Edu? É da equipe? Na verdade, como que funciona? Não com quem é e como funciona? Na verdade, é assim, a minha base inteira de vela foi com Cusco, né? Foi meu primeiro contato com um veleiro na vida, depois eu vi que ali já era
tinha que ir para regata. Primeiro que a opção em Santos mais viável é regatas, para você estar velejando sempre, né? E através da Cusco eu conheci o Zamboni. Através da Cusco eu velejei em vários outros barcos. Só que a gente viu que faltava alguma coisa. Aí veio a Cusco apoiar esse projeto de regata do Triton. Inclusive, os primeiros tripulantes do barco foram sempre colocados pela Cusco. Tivemos a presença do Luiz Cláudio, que acrescentou bastante na equipe também. Só que teve um momento que a gente precisou correr linha sozinho. E aí eu conheci o Jason, que ele tem uma empresa Sales Plan, e ele faz cursos online de regata. E ele coloca muito claro que você tem duas formas de se tornar um velejador campeão em regata. Ou por sua conta, errando e aprendendo, mas ele propõe um atalho. E ele tem esse curso que é um atalho para você ter as técnicas de velejar em regata. E foi muito legal. Eu contratei esse curso dele, fiz, e agora a gente vai fazer uma mentoria online. Esse primeiro curso dele é online. Ele tem as mentorias práticas, mas esse curso foi online. E aí agora a gente está conversando com ele para fazer uma mentoria mais aplicada ao Triton, específica. E aí ele vai a bordo... Ainda existe a possibilidade dele ir a bordo. Ele é de São Paulo, ele é da região? Não, ele é do sul, mas corre o circuito, corre Mitsubishi, mundial, ele corre de monotipo e também de oceano. Se ele corre Mitsubishi, a semana de vela já é uma oportunidade. Sim. Ele tá num C30 na semana de vela e faz mentorias para outros barcos, além dessa tripulação dele. Então é um negócio que acho que vai ajudar bastante também. Já ajudou e deve melhorar bastante. Bastante, Juca, bastante. É muita informação técnica aplicada. É muito técnico, é muito profissional. Eu nunca imaginei que para velejar bem eu teria que voltar a estudar álgebra, estudar hidrodinâmica, aerodinâmica, mecânica. Não estou falando mecânica arrumar motor. Não, motor mecânica também. sim. Entendeu? Meteorologia. Então, são disciplinas que a gente fala, não, é tranquilo, tal. Não é tranquilo. Tá? Você é obrigado, se você quer ter um rendimento adicional, pensar a segurança a bordo, você tem que ter essas disciplinas em mente. E essas disciplinas o Jason, no curso dele, ele consegue criar módulos muito interessantes, entendeu? E é o mesmo princípio da Cusco Baldoso, educação continuada. Depois eu vou pedir o contato dele, entrar em contato com ele, Faça, de repente convidar ele para vir aqui, tenho certeza que casam, as propostas se completam muito. Que bacana. E o futuro? Aí o seu comandante? Não, ainda não. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Estamos chegando no fim, mas ainda não acabou. Fica me olhando com essa cara de medo de eu falar alguma impropriedade. Eu tenho essa fama. Você é bonzinho. Não. Rock. Eu dou uns chutes nele aqui. Rock. Tô minha canela. Não. Mas e o futuro? Vai trocar o Triton por um C30? Não. Ou vai continuar de Triton? Ele vai comprar um barco no maior médio pela prazo, cara não ano dele. que vem. Qual é o seu... Não, que vocês veem médio prazo acontecer? a gente já andou conversando. Tem um barco de no máximo 30 pés. Skipper 30. Também. Olha. Na verdade, O Guga vendeu o Best existe um apelo sentimental, mas não é só apelo sentimental. É que quando você troca o barco, você tem um tempo de adaptação e, enfim, e você tem que ver qual é a finalidade, né? Porque ter algo muito grande, você também aumenta muito o custo. Você ter algo para ser idêntico ao que você tem, não vejo vantagem. Então, mas seria para fazer regatas mais compridas, mais longas? Também. Tipo Santos Rio. Coisas Eu sei que esse bichinho te morde há muito tempo. Que legal. Não, a gente andou conversando, eu tô falando, eu e Edu, e o Dox também, o Renato também. Já andamos olhando em J24, enfim, uma série de barquinhos. O J24 já seria um upgrade bastante interessante. Isso aí.
Isso aí tem a ver também com o adversário lá, né? Então, Os inimigos... Motivam, nos motivam. Mas você tem que ter uma motivação, precisa, né? você precisa que é o cara que te leva pra frente. você não tem ideia da diferença, Juca, do Não, eu sei. 21 e um 24 velejando. Um do lado do outro. E É o muito J24 em especial, é feito pra andar. Não, ele foi projetado. Ele é motor de polpa 3.3. Pela regra dele, ele tem um lá dentro. Você tira o motor de polpa, tem um lugar para botar o motor de polpa lá dentro. É outra história. É outro mundo. Antes dos presentes, eu queria agradecer Zamboni, o Edu, Vivi, que hoje eu tô aqui. Volte sempre, mas fale perto do microfone e Mas fale. eu tô falando. Então, Gustavo briga. Gustavo é bravo. O Gustavo, eu falei direitinho, bravo. viu? Gustavo é tranquilo, né, Gustavo é Gustavo? tranquilo. Não, mas ele tem que ser quem leva a culpa. Por exemplo, que o dia que sai o podcast é com ele, não é mais comigo. Eu só quero Tenho nada a ver gravar, com eu só isso. quero gravar aqui, porque Quero o ver os Gustavo não cortes briga depois. Aqui é bom. comigo, tá? O Ed que veio aqui assistir, mas também tem outras pessoas. Eu queria agradecer a Aline Bassi, que sempre faz fotos maravilhosas do Triton. Consegue até deixar esses balaio. caras mais suportáveis na tripulação, balaio. Dá pra ver. Maldoso. Mas ela faz. Maldoso. Aliás, uma das minhas tarefas como apoiador é divulgá-los. E toda a etapa de Mitsubishi, Ilhabela, eu fico bravo, o Vivi sabe. Eu falo, eles acham que eu tô lá. Aí eles não me mandam foto e não me mandam resultado. E eu não tenho como divulgar, porque eu não estou lá. Por favor, eu não aguento. Aí na mais ele falar segunda-feira, às isso. 6 da tarde, vem as fotos. Aí eu, obrigado, mano. Não, mas as fotos demoram pra vir mesmo. A gente não Mas tem a gente foto no agradece mesmo a dia. Aline, mas o Mesmo resultado dia. já ajuda, que aí eu faço um Não, barulho com certeza. lá no Insta da Cusco. Então, obrigado para a Aline Bassi, obrigado para a Daikin, que Tá apoiando a apoiando gente. vocês. Como vocês toparam vir aqui, um bonezinho Cusco baldoso para cada um. Muito obrigado. Ô, chique, hein? Gostei. É, isso aí é a Elegante. versão É. Croácia Esse 2023. gostei. É. Aí, Muito ó. obrigado. Muito aí. bem, mas tem as etiquetas E para tem tirar. também então- nossas lembrancinhas. Aê, Camiseta é bom ter do convidado que a gente time. ganha presente. Aê, Triton. Essa tem Daikin, tem Cusco Baldoso. Zamboni Books. Books. Zamboni Books, tem. muito bem. E nosso sincero agradecimento, Juca, pela amizade, pelo muito respeito obrigado, e ó. por tudo aquilo Diploma que você de agradecimento. agradecimento. A equipe que é o ocidental mínimo. oceânica concede a Cusco Baldoso o presente diploma como reconhecimento pelo incentivo dado ao esporte e por viabilizar nossa participação na Semana de Vela número 50, 2023. Muito obrigado. Obrigado. Mostra pra câmera. É verdade. Viu? é Viu? verdade, Tô é dando verdade. bronca. É verdade, Não. é verdade. Hã? Nós estamos mostrando Legal. primeiro pra... Quem manda é a mulher. Estamos mostrando pra mulher primeiro pra ver. Show, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Show de bola, gostei. Que bom, Esse use. projeto meu. Projeto da Vivi. Então, muito obrigado. Já? Obrigado. Obrigada, mas gente, já é foi muito rapidinho, bom. nem dói. Nossa. É rapidinho. A gente já tem Mas uma tem mais história pra história? contar. Tem mais Tem, história. mas não, piores momentos. Mas vocês voltam. Então, Piores momentos eu acho o bom. Zamboni ele escreve um livro já há um tempo que é o Bestiário. Ah, meu Que Deus. são coisas- Você lembra disso? Eu Do bestiário? retomei o projeto, mas o meu é só pérolas de Vivi, porque eu não tenho a ideia para ter as Sim, mas eu coleções. tinha o Como chama a bestiário, baleia, Como né? Chama a baleia, Vem Totó. Você Isso, lembra esses disso? clássicos. E Vivi tem algumas, mas a gente Não, pode só- voltar aqui para fazer os piores momentos. Com É. certeza. Né? Só contar desgraça, só bobagem, e aí vai ser bem legal. Galera, obrigado. Esse foi o episódio Obrigado. 54, vamos no pano mesmo. Segue a gente no Instagram, @CuscoBaldoso. Tem o Instagram do Triton Daikin, Veleiro Triton Daikin. Tem o Instagram lá, tem fotos bonitas sempre da Aline Bassi. E obrigado. Próximo episódio, segunda-feira. Não sei do que vai ser, mas vai ser sobre vela oceânica. Valeu, gente. Tchau, Tchau. Valeu, Obrigado. parabéns, Valeu, obrigada. Cusco. Parabéns.